O programa Gigantes do Asfalto promete desburocratizar o transporte de cargas no Brasil. Como que isso vai afetar a atividade do caminhoneiro, dos transportadores? Vou explicar tudinho para vocês. Tem também um certo incentivo para que os autônomos possam comprar novos caminhões. Belezinha, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e a gente precisa falar sobre como o programa Gigantes do Asfalto vai impactar o transporte de cargas no Brasil. Então já deixa o troféu joinha para mim, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal MTED, que sempre com muita novidade. Vamos falar dos Gigantes do Asfalto. Não é de hoje que o Brasil precisa de um plano de renovação de frota nacional, permitindo que os pequenos transportadores e os autônomos possam ir substituindo seus caminhões antigos por outros cada vez mais novos. Um programa nacional nesse sentido deveria ainda incluir a reciclagem dos veículos mais antigos, ao invés de simplesmente desová-los em mercados marginalizados. O que o Brasil sempre fez foram políticas de estímulo ao consumo, que aquecem a economia através da atividade industrial, exclusivamente. Por isso, quando o mercado está em alta, as linhas de crédito sempre acabavam nas mãos dos grandes transportadores e embarcadores, sendo eles os principais responsáveis pelas compras de novos caminhões e implementos rodoviários. No programa Gigantes do Asfalto, a Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de linhas de créditos para capital de giro, financiamento de novos veículos, renegociação de dívidas, bem como para projetos de pontos de paradas nas estradas. No caso da aquisição de novos veículos, o acesso ao crédito pode estar vinculado à garantia de imóvel. Nesse caso, qualquer especialista não recomenda esse tipo de operação caso o solicitante tenha apenas um imóvel, pois a propriedade ficará alienada à Caixa com risco de perda da posse em caso de períodos de dificuldade financeira, fluxo de caixa. Esse é um risco que pode ser considerado para quem tem mais de um imóvel, terreno, alguma coisa que possa colocar sob risco sem comprometer a própria moradia, tá? Isso como garantia do seu financiamento. Editado como medida provisória, o programa Gigantes da Estrada será experimentado em caráter de teste inicialmente. Ele ainda prevê previsibilidade no preço do óleo diesel e mais agilidade na vacinação dos caminhoneiros contra a Covid-19. Nesse caso é ver para crer, já que o ministro da Economia Paulo Guedes confirmou em outro momento que custos com a pandemia não fizeram parte do planejamento do governo para o ano de 2021 e que tais recursos teriam que ser escoados em outras atividades para este fim, caso o governo entenda que deve enfrentar a pandemia. Ora essa, né? Uma iniciativa importante para a desburocratização do setor e redução do chamado custo Brasil, e que já era demandada há muito tempo, foi a criação do Documento de Transporte Eletrônico, DTE, que digitaliza e unifica todos os documentos atualmente exigidos dos transportadores de cargas. Segundo o Ministério da Infraestrutura, chega a casos com 90 documentos anexados, todos impressos em papel. Realmente um grande atraso. Isso deve dinamizar muito o tempo de parada nos postos fiscais e nas fronteiras estaduais. Também foram feitas alterações legais para permitir a criação de um modelo de antecipação dos valores e receber pelo serviço do frete, antecipação de recebíveis, no qual o caminhoneiro autônomo poderá escolher a menor taxa de desconto a ser contratada por meio dos agentes financeiros do sistema bancário. Pela Caixa Econômica, o serviço se chamará Giro Caixa Fácil Caminhoneiro. O Ministério da Infraestrutura informou que o documento de transporte eletrônico começará a funcionar em caráter experimental a partir de julho, de forma não obrigatória em determinadas rotas e com cargas de granel sólido vegetal. A expectativa é que no primeiro semestre de 2022 a operação comece a ser obrigatória para o transporte de cargas. A mesma MP regulamenta a antecipação de recebíveis pelos caminhoneiros nos bancos, que no caso dos autônomos dependem muitas vezes de agiotas para descontar o valor do frete e antecipar o pagamento, o que equivale a 40% dos custos segundo cálculos do Ministério. Como o prazo de pagamento dos embarcadores costuma variar de 30 a 90 dias, os autônomos se equilibram
numa corda bamba para manter as contas em dia. Agora, as notas poderão ser descontadas em bancos. Menos mal, mas quem puder evitar é sempre melhor, afinal, o crédito oferecido será na forma de um deságio, que significa um título vendido por um valor menor do que o nominal. A Caixa Econômica já anunciou o lançamento dessa modalidade para o final de junho. E é justamente o Giro Caixa Fácil Caminhoneiro. Outra medida provisória muito importante se refere à pesagem, já que o governo atualizou os limites de tolerância do peso por eixo no transporte de carga, por meio de uma alteração na Lei 7.408 de 1985. A partir de agora, a tolerância do PBT passa de 10% para 12,5% na pesagem por eixo em cargas acima de 50 toneladas. Por que essa diferença de 2,5%? Segundo explicações do Ministério, se refere à carga que eventualmente pode se movimentar dentro do implemento ao longo do transporte. Então, eventualmente, você parte para a sua viagem com tudo no conforme, tudo certinho, o peso distribuído corretamente entre os eixos, mas durante a viagem o deslocamento da carga pode fazer com que o peso sobre eixo seja excedido, e esses 2,5%, segundo o Ministério, é a medida suficiente para garantir esse deslocamento da carga. A medida provisória também extingue a tolerância de peso por eixo para os veículos com peso bruto total inferior a 50 toneladas, valendo apenas a tolerância em relação à carga total de 5%. E ainda sobre a pesagem, há a previsão do uso de tecnologia para que o caminhão possa ser pesado em movimento em velocidades de 50 a 60 km por hora sem a necessidade de parar. Esse sistema deve ser instalado em algumas pontes, em alguns lugares de passagem do caminhão, o que também deve dinamizar bastante as viagens. Nesses casos onde houver esse sistema de pesagem em movimento, não será mais necessário que o motorista pare nas balanças. Novas mudanças também acontecem no Código de Trânsito Brasileiro, que para possibilitar que, caso o veículo seja retido com alguma irregularidade e não seja possível sanar no próprio local da infração, ele poderá ser liberado desde que ofereça condições de segurança para a circulação. O documento será recolhido e, mediante regularização do veículo, não superior a 15 dias, sendo devolvido após a regularização. Caso o veículo não tenha condições de circulação e precise ficar retido pelas autoridades rodoviárias, o caminhoneiro ficará dispensado de pagar a diária do local nos finais de semana, quando os pátios estão fechados. Ou seja, uma coisa é pagar pela diária durante o funcionamento do serviço, mas se o pátio está fechado e você quer pagar a taxa e retirar o caminhão, não pode atualmente. O caminhoneiro é obrigado a esperar a segunda-feira, o primeiro dia útil, e enquanto isso você está pagando, o prejuízo está aumentando, porque o valor aumenta, o tempo de parada aumenta, atrasa o transporte, aumenta o prejuízo, enfim, um horror. Agora, ou o pátio opera 24 horas durante os 7 dias da semana, ou não precisará pagar pelos dias em que o serviço estava indisponível, como nos finais de semana. Por fim, a Caixa Econômica Federal anunciou outras condições especiais em linhas de crédito e serviços de banco para a categoria, como isenção ao cliente caminhoneiro da primeira anuidade do cartão de crédito e descontos na cesta de serviços e na taxa de administração da previdência privada. Falamos de documento do transporte eletrônico, questões referentes à pesagem do veículo e também a apreensão dos veículos pelas autoridades rodoviárias quando necessário, né? São medidas aparentemente muito boas, super positivas para a categoria, para o setor de transporte. E que começam muito em breve a ser testadas em caráter de testes para uma implementação real, concreta para o Brasil inteiro a partir de 2022. Se você gostou dessas novidades que devem fazer muito bem para a atividade do caminhoneiro, do transporte de cargas no Brasil, me deixa o troféu joinha, se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações de todos os próximos vídeos, sempre com muita novidade aqui no canal Unlimited, beleza? Falou, pessoal!